Amém, porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Com muita alegria eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta aos Romanos. Carta aos... Tá ligado? só aumentar um pouquinho aí. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Amém. Abra aí a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo número 8. Capítulo número 8. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pela alegria de estar aqui, juntamente com os irmãos, para juntos cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Quero também agradecer à liderança, também ao pastor da igreja, por esta oportunidade, que muito nos honra, e rogar as orações dos irmãos, para que Deus, por sua bondade e misericórdia, possa nos abrir a porta da sua palavra, pois nós cremos que Deus tem algo especial para nós nesta noite. Amém? Carta aos Romanos, capítulo número 8, a partir do versículo número 12, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos repetir todos juntos o versículo número 14, vamos lá? 1, 2 e... porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E você diz amém. Glória ao nome de Jesus. Romanos, capítulo número 8, irmãos, é um capítulo muito marcante, muito bonito, muito especial, em virtude de que ele está repleto de promessas, de consolo e de esperança. E o capítulo número 8 se torna um capítulo mais suntuoso ainda quando a gente olha para o capítulo número 7. Uma vez que no capítulo número 7 nós vemos o apóstolo Paulo falando da lei que opera em nós, a morte, e da luta da carne com o Espírito. E nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que o bem que gostaria de fazer, isto não faz, mas o mal que não gostaria de fazer, isto faz. E então ele declara: pobre homem, miserável, pecador que sou. Mas ele lembra-se então de Cristo Jesus e agradece a Deus por isto. E enquanto que no capítulo número 7 nós vemos o homem, a sua carne, a sua natureza caída, a sua dificuldade de viver uma vida que agrade a Deus, como centro, como assunto principal, e isto culminando em morte, no capítulo número 8 nós vemos como centro o Espírito Santo, e vemos que isso culmina em vida, e vida com abundância na presença do nosso Deus. E então o capítulo número 8 traz para nós o ministério do Espírito Santo na nossa vida, uma vez que ele traz para nós uma capacitação para que não vivamos segundo a carne. E no capítulo número 8 temos pelo menos dois temas principais, que um é a obra salvadora de Deus para as nossas vidas e o multiforme ministério do Espírito Santo em nós. E o apóstolo Paulo então nos chama a atenção primeiramente a que nós devemos viver uma vida no Espírito. O apóstolo Paulo nos lembra, nos mostra que não somos devedores à carne, mas que somos devedores ao Espírito Santo pela obra gloriosa que ele faz na nossa vida, pelo amor de Deus para conosco. E o apóstolo Paulo nos vem lembrar que se nós não somos devedores da carne, não devemos viver para agradá-la, não devemos viver segundo aquilo que ela desejaria que nós fizéssemos. E ele nos traz então um senso de dever, porque aquele que verdadeiramente foi justificado dos seus pecados, aquele que realmente tem a presença do Espírito Santo na sua vida e que de fato é um crente redimido,
redimido pelo Senhor, estes têm um desejo de agradar em todo o tempo o Espírito Santo de Deus. Estes que verdadeiramente estão na pessoa de Jesus têm um desejo de estar sempre vivendo uma vida que não entristeça o Espírito Santo, uma vez que nós devemos então perceber que não devemos viver para agradar a carne, porque nada devemos a ela. Pelo contrário, a carne só nos fez mal, porque era a carne que nos impedia de sermos justificados pela lei. E então, agora, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, temos que viver uma vida preocupada em agradá-lo em todo o tempo e de maneira nenhuma entristecê-lo. E uma vez que o Espírito Santo está na nossa vida, ele é aquele que nos capacita para triunfarmos sobre o pecado. Sim, precisamos todos os dias triunfar, sobrepor, vencer o pecado, porque agora que estamos em Cristo, precisamos viver novidade de vida, não podemos viver ciclos viciosos de pecado, porque o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo número 3, versículo número 6, ele diz: qualquer que permanece nele, não vive pecando, qualquer que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. Então, uma vida escravizada pelo pecado é para aqueles que não viram, é para aqueles que não o conheceram, mas nós já o vimos pelos olhos da fé, nós já o conhecemos, nós já o aceitamos como Salvador. Então nós precisamos viver agora a novidade de vida na presença dele, porque nós somos sim pecadores, mas somos pecadores redimidos, pecadores justificados, pecadores reconciliados. Então a prática do pecado, a escravidão pelo pecado não cabe mais na nossa vida. Então vivamos uma vida no Espírito, sabendo que se vivemos uma vida no Espírito, ele nos ajudará a vencermos, a triunfarmos sobre o pecado. Então, quando nós vivemos esta vida no Espírito, isso é o que nos permite vivermos ainda uma vida guiados pelo Espírito Santo. E o que é ser guiado pelo Espírito? Certamente ser guiado pelo Espírito de Deus é sujeitar-se à sua liderança, à sua influência. É viver uma vida de santificação na presença de Deus, mas santificação esta que seja constante, que seja eficaz. É viver submisso à beneficente influência do Espírito Santo em nós. E quando nós falamos a respeito da influência, do guiar, do poder do Espírito Santo na nossa vida, de sermos direcionados por Ele, de termos a presença dEle em nós, precisamos dizer que este guiar do Espírito Santo não deve ser esporádico, a presença dEle não deve ser momentânea na nossa vida, mas ela deve ser constante, porque muitas pessoas querem restringir o Espírito Santo a momentos de empolgação. Muitas pessoas querem restringir, limitar a presença do Espírito Santo a eventos, a momentos pontuais, mas não é esse o desejo dele para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus não deve ser para nós um evento, um momento. O Espírito Santo de Deus, nós temos que ter consciência que ele deve estar presente na nossa vida e exercendo o seu poder de aperfeiçoamento em nós todos os dias. O Espírito Santo não é como o Papai Noel, que aparece só uma vez, não, todo dia tem Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Devemos saber que ele não deve ser buscado apenas para aquele momento pontual de revestimento, de batismo. Isto é importante, mas tem muita gente que busca o batismo, e quando é batizado, quando é revestido, aí parece nem que é crente mais. Mas Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo número 5, versículo número 18, ele disse: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então que nós venhamos nos encher todos os dias da nossa vida. Todo dia tem que se encher mais, todo dia tem que buscar mais, todo dia tem que renunciar mais, todo dia tem que se santificar mais. Todos os dias da nossa vida precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que ele possa então nos guiar, para que ele possa então nos conduzir em todas as coisas. E este guiar do Espírito, ele não é, pelo menos não num primeiro momento, protetor, apesar de que a gente sabe que esta proteção existe, mas
a presença do Espírito Santo na nossa vida é, sobretudo, para que nós venhamos ser aperfeiçoados por Ele. Porque nós não vimos o apóstolo Paulo aqui falando de proteção, mas nós o vimos falando a respeito de mortificar as obras da nossa carne. Então, se de fato a presença do Espírito Santo está em nós, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos melhorar, Ele vai nos fazer melhores para o Senhor. Mas nós precisamos então nos submetermos aos processos que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos então nos submetermos ao aperfeiçoamento de Deus. Porque tem muita gente pensando que o servir ao Senhor é algo que depende totalmente dele. E então frustra-se espiritualmente porque pega todas as suas expectativas e lança sobre si e se esquece que quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos escolhe, a expectativa dele não está em nós, a expectativa está nele mesmo, porque ele sabe que é ele que nos aperfeiçoa para todo tipo de boa obra. Então não se impeça de viver aquilo que Deus tem, dizendo: Senhor, eu não posso ser crente, eu não posso estar em tua casa, eu não consigo ser santo, eu não consigo estar em tua presença e fazer aquilo que tu quer, eu não consigo viver o teu chamado, viver o teu propósito para a minha vida, porque eu não tenho, não sou, não posso, não faço, eu não sei. E o Senhor está dizendo: é por isso que eu escolhi você, meu filho, é porque você não tem, porque você não é, porque você não pode, porque você não faz, porque se você fosse, se você tivesse, se você pudesse, não ia ter mais nada do que eu fazer na sua vida, porque você já ia saber fazer tudo mesmo. Mas é por isso que o meu poder se aperfeiçoa, não é na sua força, o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Então, se há fragilidade, se há impossibilidade, na mesma medida, há poder de Deus, há poder de Deus, há poder de Deus para ser aperfeiçoado nas nossas vidas. E foi isso que Paulo nos mostrou escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 4 e o versículo número 7, quando ele disse: porém, nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. Paulo estava fazendo aqui um contraste entre a fragilidade do vaso e a excelência daquilo que existe dentro do vaso, porque o vaso é fraco, o vaso é falho, o vaso é imperfeito. Agora, dentro do vaso existe algo sobremodo excelente, é o Espírito Santo de Deus. Ele vai trabalhando na tua vida, no teu ser, na tua mente, no teu coração. Não se retenha em viver aquilo que Deus tem, porque dentro de você já foi depositado tesouros para que a glória seja de Deus. Então deixa Deus instrumentalizar a tua vida, deixa Deus te moldar, deixa Deus te aperfeiçoar, deixa Deus te ensinar a amar, deixa Deus te ensinar a perdoar, deixa Deus te ensinar a servir, deixa Deus te ensinar a ser crente, porque Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele vai te usar no louvor, Ele vai te usar na pregação. Tu vai abrir a tua boca e o mal vai bater em retirada, e tu vai colocar a tua mão em ferro, vai ser curado. Se prepare para viver o extraordinário na presença de Deus, porque o poder dele está sendo aperfeiçoado na tua fraqueza. Então a presença do Espírito Santo na nossa vida é para nos corrigir, nos melhorar, nos aperfeiçoar. Nos submetamos então aos processos de Deus. Eu não sei o que é que você tem buscado nesses dias, mas eu quero lhe dizer que Deus tem disponível para nós processo. E não se preocupe não, porque o processo de Deus é difícil, mas ele é eficaz, é frutífero. Que nós vivamos os frutos dos processos de Deus na nossa vida. Então a presença do Espírito Santo, ela é para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. E o Espírito Santo também, ele não apenas nos dirige, mas ele também nos controla. Ele não somente nos aponta o caminho, ele também vai conosco, ele nos conduz. Porque nós tínhamos essa necessidade. Quando nós vemos o cego de Jericó, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo número 18 e o versículo número 40, nós vemos a Bíblia dizer que levaram o cego a Jesus. Porque o coitado era cego, não bastava dizer: olha, Jesus está passando ali, vai lá que ele vai lhe curar. E assim éramos nós, porque nós éramos cegos espiritualmente. E não bastava alguém nos apontar a presença de Deus, nós precisávamos ser conduzidos, nós precisávamos ser levados, e foi isso que o Espírito Santo fez na nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele está conosco, ele caminha conosco, ele nos ajuda. O Espírito Santo nos conduz pelo caminho, ele nos conduz à glória de Deus.
Ele nos influencia a chegarmos à presença do Senhor. Mas aqui há um mistério de Deus, porque em contrapartida, enquanto que o Espírito Santo, ele não apenas nos indica o caminho, mas ele vai conosco, ele nos controla. Em contrapartida, ele não nos oprime e nem nos sufoca. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo vai com você. Ele lhe dá a condição para caminhar, ele caminha com você. Ele não apenas lhe mostra o caminho, ele caminha junto com você. Mas enquanto que ele lhe dá a força para caminhar, a condição para caminhar, ele ajeita o caminho, ele tira as pedras de tropeço. Mas o caminhar, os passos, quem tem que dar somos nós. O Espírito Santo de Deus nos dá a condição, nos dá os recursos, aplana os caminhos, tira as pedras de tropeço, tira os empecilhos, nos dá força, nos dá graça, nos anima, nos incentiva. Agora, quem tem que caminhar é você. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem que orar é você. Ele não vai orar por você, não. Quem tem que orar é você. Quem tem que jejuar é você. Quem tem que ler a Bíblia é você. Quem tem que renunciar é você. Quem tem que buscar é você. Nos esforcemos. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o que amarrava os nossos pés, ele já quebrou. O que nos impedia de caminhar, ele já desfez. Ele já despedaçou. O que impedia o nosso caminho, ele já retirou tudo. Mas agora ele nos chama a que nós venhamos nos esforçar, nos esforçar, nos esforçar. Continue caminhando, continue seguindo, continue prosseguindo, continue renunciando à sua carne, continue sendo fiel ao Senhor. Porque o Espírito Santo vai te dar a condição, ele vai te dar a força, ele vai te dar graça. Mas quem tem que se esforçar é você. Diga aí para este novo convertido que está do seu lado. Ele te dá força para caminhar. Mas quem tem que caminhar é você. Diga de novo, diga, quem tem que caminhar é você. Oh, glória ao nome de Jesus. Continue caminhando. Ele vai te ajudar em tudo. Então nós devemos viver uma vida no Espírito. Novidade de vida, o que passou deixa para trás. Nada disso cabe mais na presença de Deus. Temos que viver uma vida guiados pelo Espírito Santo. E devemos viver ainda uma vida assegurados pelo Espírito. E isso porque quando nós vivemos esta vida assegurada pelo Espírito, isso testifica, isso nos assegura, isso confirma que de fato nós nascemos de novo, que de fato nós nascemos no Espírito. Porque se somos guiados pelo Espírito, é porque somos filhos de Deus. No entanto, para que essa adoção aconteça, a gente precisa nascer de novo. E foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Quando encontrou-se com ele, Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 3, Nicodemos chegou cheio de elogio, eu sei que tu é mestre, eu sei que não sei o quê. Aí Jesus foi e disse a ele uma verdade que ele não entendeu. E disse a Nicodemos, para viver as coisas do meu reino, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos era carnal. Aí disse, como é que vai ser isso? Porque como é que pode o homem já velho voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus disse, não, Nicodemos, não é assim não, bendito seja o nome do Senhor. E no versículo número 5, Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, agora o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Porque para entrar no reino de Deus, para ser filho de Deus, criatura todo mundo é. Um dia eu peguei um Uber, aí o homem dizendo, todo mundo é filho de Deus, não precisa ir para a igreja, não precisa congregar, isso é mentira desse povo. Eu disse, você está muito enganado, você é criatura. Agora para ser filho, bendito seja o nome do Senhor, o processo é diferente. E foi o que Jesus disse, não é se você quiser, não é se você quiser. Agora se você quiser entrar no reino, tem que nascer de novo. E por que tem que nascer de novo? Tem que nascer de novo porque a nossa natureza é caída.
A gente não tinha interesse pelas coisas de Deus, não tinha parte com as coisas de Deus. A gente não queria saber das coisas de Deus, porque o nosso velho homem não estava interessado. Mas Paulo escreveu nos Efésios, no capítulo número 2, e o versículo número 1, ele disse que o Senhor nos vivificou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados. Você tem o mesmo corpo de quando você aceitou Jesus. Agora o seu espírito é outro. O seu espírito foi vivificado. O seu espírito morto em pecado foi ressuscitado pela graça de Deus. Então, para se participar do reino de Deus é necessário ter essa nova natureza, ter esse novo espírito. E Paulo nos mostra isso escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 2, e o versículo número 12, quando ele disse: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de Deus nos é dado gratuitamente. Aí no versículo número 14 ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deixa alguém te chamar de doido, deixa alguém te chamar de abestalhado, deixa alguém dizer que tu está ficando bitolado com esse negócio de igreja, é porque é carnal. Não espere que carnal entenda o que é espiritual, porque as coisas do espírito se discernem espiritualmente. Então precisamos desse novo nascimento, para quando nascer de novo, nascer agora filho de Deus. Aí, olha que coisa linda, porque nós entramos na família de Deus pela regeneração, mas desfrutamos da família de Deus pela adoção. Então, o cristão, ele não precisa esperar para começar a desfrutar das bênçãos espirituais. Quem me ouve diz amém. Não precisa esperar, porque já está disponível para nós. E é isso que nós vamos ver, concluindo, lendo o que Paulo disse aos Gálatas no capítulo número 4, do versículo número 1 a 3. E aqui, para você entender, eu queria muito a sua atenção. E Paulo disse assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Aqui Paulo está usando o exemplo do aio. O que era aio? A família rica romana designava um dos seus servos, um dos seus escravos, para educar os seus filhos. E aí, ainda que o pai da criança fosse rico, fosse dono de tudo, a criança acabava ficando reduzida à servidão. Por quê? Porque ela estava debaixo daquele que era escravo do seu pai. E o apóstolo Paulo faz aqui esta comparação, dizendo que o povo de Deus estava assim no tempo da lei, uma vez que ainda que o pai fosse dono de tudo, em virtude da imaturidade do povo, não poderiam ainda usufruir de tudo aquilo que era do seu pai, porque estavam debaixo de servidão por aquele que o seu pai havia designado para os educar, ou seja, a lei de Moisés. E assim como era com a criança rica da família romana, que era serva do escravo do seu pai, por causa da sua imaturidade, ainda que o seu pai fosse dono de tudo. Mas aí do versículo número 4 ao versículo número 7, o apóstolo Paulo diz aqui algo, e eu vou ler, se vocês têm vontade, você dá glória a Deus. Porque ele diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei,
a fim, olha que coisa grande, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, assim que já não és mais servos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Oh, deixa eu lhe dizer algo. No Novo Testamento, o termo adoção significa dizer alguém que é recebido na família como adulto. No Novo Testamento, o termo adoção significa dizer alguém que é recebido na família como adulto. Porque se antes o povo estava reduzido à servidão, ainda que o seu pai fosse dono de tudo, e porque estavam debaixo da lei e não podiam usufruir daquilo que é do pai, agora na nova aliança nós já não temos esse problema, porque nós já fomos recebidos na família de Deus como aqueles que podem usufruir de tudo aquilo que é do pai. E agora nós vivemos a riqueza da sua graça, a riqueza da sua glória, a riqueza da sua bondade, a riqueza da sua sabedoria. E todas estas riquezas estão em Cristo, estão em Cristo, estão em Cristo, estão em Cristo. Tu consegue abrir a tua boca e adorar a Cristo nesta noite? É por isso que aqui a gente canta a Cristo, é por isso que aqui a gente prega a Cristo, é por isso que aqui a gente adora a Cristo, porque nós não temos parte com Deus, nem com as coisas de Deus, mas Cristo te fez filho, Cristo te fez filho, Cristo te fez filho. Recebe alegria na tua alma nesta noite, recebe